Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso canal. Se vocês ainda não forem inscritos aqui com a gente, aproveitem, se inscrevam agora, não esqueçam de compartilhar esse link, de deixar nos comentários o que vocês acham aqui sobre o nosso canal. Depois que vocês assistirem aqui o nosso programa, o que é que vocês acharam? Sugiram nomes, sugiram temas e também não esqueçam, claro, de nos seguir nas redes sociais. Combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre veículos elétricos e para esse bate-papo eu tenho um prazer de tê-lo aqui novamente no nosso canal, de convidar o Adalberto Maluf Filho, que é diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD Brasil e presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Tudo bem, Adalberto? Muito obrigada por você estar aqui com a gente novamente, né? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com todos, né, no CRA, podendo falar um pouco sobre essas grandes revoluções globais da eletromobilidade e os impactos que isso vão ter aqui no Brasil também. Exatamente. Eu falo que o Adalberto está aqui com a gente novamente, porque ele esteve há pouco tempo participando de um webinar com um grupo nosso aqui, um grupo de excelência, o GEM. Logo, logo a gente coloca um card aqui para vocês acompanharem também esse conteúdo, claro, depois que vocês assistirem aqui o nosso programa. Bom, Adalberto, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria muitíssimo que você falasse sobre os principais diferenciais dos veículos elétricos, para a gente entender sobre o que a gente está falando aqui no nosso programa hoje. Bem, os veículos elétricos, basicamente o que a gente tem é, ao invés de um motor a combustão e todo um sistema de tração movido ao motor a combustão, você tem um motor elétrico com uma bateria que alimenta esse motor elétrico. Então, reduz-se muitos custos de manutenção, a quantidade de componentes, e os veículos elétricos trazem algumas vantagens, como, por exemplo, a emissão zero de poluentes locais, né, os poluentes de escapamento, redução também dos gases de efeito estufa no ciclo de vida, quando a gente pega lá desde o poço à roda, né, comparando a gasolina, o diesel com a eletromobilidade, e traz também outros benefícios intangíveis, como a redução do ruído urbano, né, a melhoria do prazer de dirigir, em especial quando a gente fala do transporte público ou dos caminhões, da logística verde. Então, a gente está falando de grandes melhorias do ponto de vista urbano e ambiental que vem junto com a eletromobilidade. Bom, pesquisando, né, um pouquinho sobre a sua atuação, sobre esse ambiente também, esse mercado, eu encontrei uma entrevista sua para o Estadão, na qual você se colocava bastante preocupado sobre as políticas públicas relacionadas, né, a esse mercado de veículos elétricos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa preocupação. Você continua preocupado? Você acha que as políticas públicas aqui do Brasil para esse mercado ainda estão a desejar? Isso pode até, inclusive, atrapalhar um pouco a popularização dos veículos elétricos aqui para a gente? Lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente está bastante preocupado já há algum tempo em face do que a gente vê fora do Brasil. Os números de venda de veículos elétricos a nível mundial tiveram saltos significativos nos últimos anos. Então, o transporte público, por exemplo, ônibus, mais de um terço dos ônibus já são elétricos vendidos no mundo desde 2020. Carros, a gente saiu de 4% para 9% ano passado. Esse ano deve superar 18%, 20% na venda de veículos elétricos. Então, o mundo vem se transformando numa velocidade muito grande. A gente teve, a semana passada, inclusive, eu estava lá em Paris, na OCDE, num debate sobre economia verde, e a gente viu ali que todos os países, praticamente da América Latina e da Europa, já têm políticas públicas aprovadas, já tem planos nacionais para promover a eletromobilidade, planos de redução de emissões de poluentes, de eficiência energética, planos de transição para a indústria, né? Então, políticas industriais muito significativas. A China também aprovou o 14º Plano de Investimento, que coloca um foco muito grande na criação da indústria do futuro. Os Estados Unidos, que estavam um pouco mais atrasados, Joe Biden recentemente anunciou a meta de 50% de veículos elétricos em 2030, um pacote de financiamento gigantesco para a indústria local, para ônibus, para caminhões, para veículos. Então, a nossa preocupação é que o mundo está mudando numa velocidade muito maior do que era antigamente.
né? O Mercosul tem hoje um acordo de livre comércio com a União Europeia, então em poucos anos a gente não vai ter mais imposto entre a União Europeia e o Brasil, e o Mercosul. E se a semana passada, como eu comentava lá em Paris, no evento que eu participei do OCDE, naquele dia foi aprovado pelo Parlamento Europeu o prazo de 2035, como prazo final para a venda de veículo a combustão na Europa, que é o nosso grande parceiro do ponto de vista automotivo. Temos aqui filiais, né, das principais empresas europeias, as maiores fábricas do Brasil hoje são associadas às matrizes europeias. Então, se a Europa está indo nessa velocidade, o mundo mudando nessa velocidade, não tem como o Brasil ficar desconectado. Por isso a nossa preocupação. Porque é verdade, a gente tem o etanol, que é um biocombustível limpo, renovável, muito importante para o Brasil, gera muita renda, muito emprego, muita tecnologia no Brasil. Os híbridos flex são uma tecnologia que a gente tem um potencial enorme de dominar, de controlar uma boa parte desse processo produtivo. Agora, se o mundo vai para a eletrificação, não tem como a gente se fechar aqui e ficar sozinho somente com o etanol. Então, a descarbonização do setor automotivo vai passar pelo etanol no Brasil, mas também a gente tem que se conectar com essas cadeias produtivas globais. Felizmente, o Brasil e o Mercosul têm reservas de todos os minérios estratégicos dessa revolução. Quase 50% do lítio do mundo está aqui na América do Sul, né? Então, a gente pode ser um grande player, níquel, magnésio, manganês, ferro, alumínio, quer dizer, todos os minérios estratégicos dessa revolução o Mercosul e o Brasil têm, incluindo as terras raras, né, que são muito utilizadas para fazerem os motores de ímãs permanentes. Então, a nossa frustração, digamos assim, é o fato de que o Brasil, apesar de ter feito uma política nacional da eletromobilidade há 5 anos atrás, tenha decidido por engavetá-la e até hoje, simplesmente, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política pública integrada para promover a eletromobilidade. Você acredita que, a partir de algum momento, essa política pública ela será resgatada? Eu acho que o ano que vem nós teremos que discutir uma política nacional da eletromobilidade, não vai ter outra solução. Foi criada esse ano a Frente Parlamentar em Defesa da Eletromobilidade, pela promoção da eletromobilidade. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico é uma das apoiadoras dessa frente. E o que a gente vê é que as políticas que estão sendo aprovadas esse ano vão mudar completamente o jogo a partir do ano que vem a nível mundial. O Brasil teve 6 fábricas de veículos fechando nos últimos anos. A gente está falando de grandes fábricas, de grandes players internacionais, fábricas de mais de 100 anos, né? Primeira fábrica fora do seu país de origem. Então, foi muito simbólico o fechamento dessas fábricas. Eu gostaria que ele tivesse servido de alerta para as nossas autoridades em relação ao que vem ocorrendo, porque sempre, fechou a fábrica tal, mas era o contexto ali, aquela fabricante tal, fechou outra, mas a fabricante não sei o quê, não é o contexto local. Ou a gente se insere nas políticas públicas globais para promover a indústria do futuro, ou as filiais brasileiras não vão ter moral nas suas matrizes para exigir novos investimentos e fazer essa revolução. Por isso a nossa preocupação, para que a gente possa manter um parque produtivo no Brasil, gera mais de 1,5 milhão de empregos, né? O setor automotivo é um dos principais setores da indústria de transformação brasileira, paga bons salários, emprega mais mulheres do que a média das outras indústrias, né? Então a gente está falando de setores que têm muitos benefícios para a economia como um todo, e a gente não pode simplesmente deixar que ela vá fechando uma atrás da outra, simplesmente por a gente não ter tido tempo de criar políticas públicas consistentes nessa área. Excelente, Adalberto. Bom, antes da gente continuar aqui, eu quero só fazer um parêntese, que a gente está falando aqui, principalmente o Adalberto, que ele esteve recentemente, na semana passada, né, na França. A gente está gravando hoje aqui com o Adalberto no dia 13 de junho. Eu estou falando isso porque, como a gente está no YouTube, você pode assistir a qualquer momento, né, esse programa. Então, só para vocês se localizarem quanto ao espaço e tempo. Temos no mercado veículo totalmente elétrico, o híbrido plug-in. Conta para a gente um pouco sobre as principais características, as principais diferenças desses carros, desses tipos de veículos elétricos, Adalberto. Os veículos a combustão, né, aquele que tem um motor de combustão interna, que a gente conhece há mais de 100 anos, eles existem algumas tecnologias que melhoram a performance dele. Então, algumas são chamadas de híbridas. Então, você não tem uma recarga externa,
É o próprio motor que tem o apoio de um motor elétrico, de uma bateria, e reduz o consumo do combustível fóssil. Então, esse é chamado do híbrido convencional. E no caso brasileiro, nós já temos o híbrido flex, que é um motor a combustão comum, flex, e que ele já tem ajuda de uma bateria, de um motor elétrico. Então, ao invés de fazer 10 km por litro, ele faz 17 km por litro, 20 km por litro. Então, esses são os híbridos, o que o mundo considera os híbridos tradicionais. Quando se fala a nível mundial de veículos elétricos, basicamente ele precisa ter uma recarga externa, uma fonte de recarga externa. Então, se ele for um híbrido plug-in, significa que ele tem um motor a combustão, ele tem também um motor elétrico e tem uma bateria que recarrega externamente. E a terceira modalidade são os elétricos puros, elétricos a bateria, que o mundo chama dos BEVs, Battery Electric Vehicle. Esse não tem motor a combustão. É um veículo que tem um motor elétrico, uma bateria, né? Então o powertrain dele todo simplificado e a recarga externa. Então, hoje, o que a gente vê é que, a nível mundial, os elétricos puros da bateria são a tecnologia que mais cresce, são aquelas que mais são incentivadas. Hoje, na China, por exemplo, o único produto que recebe subsídio do governo, né, a devolução do imposto pago, são os BEVs, os elétricos às baterias, com autonomia maior de 400 quilômetros. Então, o que o mundo está fazendo é levantar a régua dessas novas tecnologias, né, para que a gente possa ter cada vez veículos elétricos com maior autonomia, com menor consumo de energia e apoiando cada vez mais a eletrificação, porque aí, ao não ter motor a combustão, a gente não tem a queima do combustível fóssil, a emissão dos poluentes locais, a emissão dos gases de efeito estufa. Perfeito, Adalberto. Agora, em média, quanto é que custa para a gente manter um carro elétrico rodando? Quanto é que custa, por exemplo, carregar uma bateria? Quanto é que custa uma manutenção básica, né, de um veículo desse? Um carro elétrico, ele é mais caro inicialmente para você comprar, né? Porque ele tem o valor da bateria. Então, ele vai variar entre 50% a 150% do valor de um veículo similar à combustão. Mas ele tem um custo operacional 90% menor. Alguns modelos cerca de 80%, mas na média 90%. Então, se você gastaria R$100 para encher o tanque com gasolina ou álcool, você vai gastar R$10 para encher aquele mesmo tanque com energia. O custo de manutenção também do veículo elétrico é muito menor, né? Por você não ter todos aqueles componentes do sistema de tração tradicional, o custo de manutenção chega a ser 50% menor. Um ônibus elétrico chega a custar 70% a menos para operar por quilômetro, né? E um caminhão cerca de 60% a menos para operar por quilômetro. Então, o que o pessoal, os especialistas chamam de TCO, né? O Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade para o elétrico, ele varia muito, mas basicamente um carro elétrico, se você rodar 100 km por dia, ele vai se pagar lá no ano 2, no ano 3. Um caminhão, um comercial leve vai pagar no ano 2, no ano 3. Um caminhão se paga no ano 3, 4, 5. Um ônibus se paga no ano 5, 6, 7. Né? Depende do tipo de produto e da tecnologia. Mas, basicamente, o que a gente vê é que o aumento na produção mundial vem barateando o custo das baterias, dos veículos elétricos, ao mesmo tempo que os veículos a combustão estão ficando mais caros. Porque as réguas também da eficiência energética, da emissão de poluentes, está avançando muito a nível mundial. Né? A gente hoje, o mundo está lá no Euro 6, por exemplo, como o Brasil entrou esse ano para os veículos leves, o ano que vem para os pesados. A Europa já está com o Euro 6 há quase 10 anos e indo já para um nível maior. Então, o próprio desequilíbrio das cadeias produtivas globais fez com que as grandes montadoras a nível mundial acelerassem essa transição. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai sair de 9% para cerca de 20% de veículos elétricos. Né? São números estratosféricos. Então, vai sair de 6,6 milhões, vai passar de 11 milhões, quem sabe 12 milhões de veículos vendidos. É um número incrível. Então, se o mundo tem 100 milhões de capacidade de produção de veículos, mas só são vendidos 70 milhões lá na ponta, significa que quase um terço das fábricas vão fechar. Então, as fábricas que produzem veículos a combustão mais antigos, menos eficientes, provavelmente elas vão fechar, a não ser que o governo coordene os esforços do setor produtivo, da academia,
dos governos subnacionais criem políticas públicas integradas para fazer transição dessa indústria para uma nova indústria. Inclusive, até aproveitando, né, a sua deixa, eu encontrei algumas grandes empresas, grandes marcas que já estão fazendo essa transição, né, da sua frota, trazendo mais veículos limpos, né? Como é que funciona essa transição? Por exemplo, a gente tem aqui Americanas, Mercado Livre, enfim, que já estão fazendo essa transição. É um processo fácil, é um processo difícil, como você mesmo já nos adiantou, é um investimento a longo prazo, né? Então, como é que fica essa transição? E uma outra curiosidade, vou já tentar trazer aqui uma outra pergunta. A questão da carga, né? O mesmo peso que um veículo a combustão transporta, um veículo elétrico também transportaria essa mesma carga? Tem algum diferencial nesse sentido desses carros de grande porte, Adalberto? Bem, o que a gente vê, primeiro, é que a agenda ESG, né, agenda ambiental, social e de governança, ela vem avançando muito no setor privado a nível mundial e também aqui no Brasil. É verdade que a parte do S, a parte social, é a parte mais difícil de ser implementada, mas a parte do ambiental, o que a gente viu é que muitas empresas já tomaram decisão de fazer a transição para essa nova indústria, para também serem responsáveis por reduzir a emissão de poluentes, estão cada vez mais preocupadas com os seus fornecedores. Então, no caso brasileiro, a gente teve primeiro as empresas de comércio eletrônico, né, de comércio como um todo, que cresceu muito durante a pandemia, o crescimento do comércio digital. Então, você teve lá primeiro DHL, Mercado Livre, depois as Casas Bahia, depois a Lojas Americana, depois a Magalu, e era uma competição muito sadia, né? Alguém colocava 10, o outro ia lá, punha 50, aí o outro punha 100, aí o outro punha mais 50. Então, a gente está vivendo nesse momento todas as principais empresas de distribuição e comércio do Brasil já com frotas piloto bastante robustas. Depois a gente teve também as empresas do setor de alimentos, né? Alimentos e bebidas, também fazendo anúncios importantes. Então, a venda de caminhão elétrico, o ano passado, por exemplo, teve um salto de mais de 1.100%. Enquanto a venda de carros híbridos elétricos cresceu só 77%, caminhões cresceu mais de 1.000%. E nesses 5 primeiros meses agora desse ano, já vendeu mais caminhão elétrico do que o ano passado inteiro. Então, hoje, a logística verde é provavelmente o setor mais aquecido do ponto de vista brasileiro, né? Nós já temos uma boa parte desses veículos montados no Brasil, fabricados aqui no Brasil, que é muito bom, fazendo essa transição, assim como ônibus elétricos, né? Nós temos hoje 3 fabricantes no Brasil já preparados, produzindo ônibus elétricos. Então, ônibus e caminhão, os veículos pesados, né, e os semi-pesados, é um setor que o Brasil tem uma vantagem comparativa. A gente ainda tem o 4º maior parque produtivo desses veículos, né, diesel. Então, nada mais natural que muitas dessas empresas tivessem feito essa transição. Essa área da logística avançou bastante nos últimos anos, né? E eu espero que ela vá continuar. Os números de venda desse primeiro semestre desses primeiros 5 meses, foram bastante surpreendentes, né, para muitos de nós. A gente achava que, de alguma maneira, os operadores logísticos iam fazer os primeiros pilotos, iam aguardar 1 ano, 2 anos testando para ver os resultados, mas o que a gente vê é que os resultados foram muito promissores, eles estão com muitas ambições de avançar, então a gente já teve metas e anúncios e prazos, né, e volumes de venda futuro bastante significativos. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para o setor como um todo. Bom, a BYD chegou no Brasil em 2015 para inaugurar a primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétrico. Depois, em 2017, abriu também em Campinas uma fábrica de produção de módulos fotovoltaicos. E em 2020 chegou no polo industrial de Manaus para produzir baterias que abasteceriam, né, aqueles ônibus elétricos já produzidos pela própria BYD. Bom, além disso, a empresa comercializa empilhadeiras, caminhões, furgões e outros tipos de automóveis totalmente elétricos. Sendo assim, eu gostaria que você me falasse, se possível, como é que vocês estão traçando as estratégias mercadológicas para aumentar a comercialização, né, desses carros, desses veículos, em relação aos veículos a combustão. Eu acho que, assim como a nível mundial, a eletrificação começou por alguns setores que você tinha
ou a demanda, né, do setor privado ou do poder público de reduzir a emissão, ou a conta já fechava porque aquele veículo rodava muitos quilômetros, fazendo sempre o mesmo trajeto. Então a gente viu primeiro os ônibus, depois os caminhões, e agora, mais recentemente, os carros elétricos sendo vendidos em números um pouco maiores. Então a BYD começou muito focado nos frotistas, né? A gente vendia só veículos para empresas, para aplicativos, táxis, né? Que é um setor chamado B2B, né? O business to business. Então a gente ficou durante muitos anos trabalhando nisso, fomos pioneiros em instalar infraestrutura de recarga aqui na região de Campinas, de São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo os primeiros corredores. Participamos ativamente da chamada estratégica da ANEEL. A BYD hoje é a segunda maior fabricante de carro elétrico do mundo, né? Estamos ali brigando com a Tesla pela primeira posição. Isso mostra como o mercado financeiro, por exemplo, vê a transformação desse setor. Hoje a BYD é a terceira montadora mais valiosa do mundo, né? Primeiro tem lá a Tesla, depois a Toyota, depois a BYD. Quer dizer, a BYD hoje é mais valiosa do que o grupo Volkswagen, do que a Mercedes, do que a BMW, né? Do que a Ford, a GM, a Stellantis. E 2022 vai ser um ano muito bom para a gente, né? Agora com essas concessionárias nas principais capitais do Brasil, o grande público brasileiro vai poder ter acesso aos nossos produtos e com certeza a BYD, junto com outros fabricantes, né, que chegaram agora esses últimos anos no Brasil, a gente tem 70 modelos de carros híbridos elétricos já sendo ofertado no Brasil, né? A BVE acabou de lançar um monitoramento a respeito disso. Lá fora, por exemplo, na Europa, você tem países que já têm 150 modelos. Então, a gente pode praticamente dobrar a quantidade de modelos disponíveis no mercado brasileiro. Queremos dar escala para essa venda, para eventualmente viabilizar a produção local, né? O veículo elétrico ele só vai conseguir quebrar os níveis de preço mais alto quando ele conseguir nacionalizar os seus componentes, desenvolver uma cadeia produtiva aqui. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer nos próximos anos no Brasil também. Bom, mudando um pouco de assunto, mas sem sair ainda dessa questão da preservação do meio ambiente, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o crescimento da participação da energia solar aqui no Brasil. Só um dado bem rapidinho. Nos últimos 2 anos, essa participação saiu de 1% e foi para 5%. E como eu já falei, a BYD também ela tem uma participação muito grande na produção, né, de módulos solares. Além de produzir localmente, também fornece, né, esses módulos solares. Adalberto, eu gostaria que você falasse para a gente, né, por que está crescendo tanto, né, esse consumo de energia solar, essa participação de energia solar aqui no nosso país. A fonte solar fotovoltaica é a fonte que mais cresce no mundo já há pelo menos uns 4, 5 anos. Até o ano passado, por exemplo, 80% do investimento em novas energias do mundo já foram em renováveis. Então, o mundo já virou a chave, né? No caso brasileiro, o ano passado, a fonte número 1 do Brasil foi a energia solar distribuída. Né? Investimento feitos por centenas de milhares de brasileiros no seu telhadinho, na sua casa, na sua empresa, o agronegócio, a indústria, né? Foi a fonte número 1, seguida da eólica, depois das térmicas a gás e depois a solar centralizada. Então, o potencial é muito grande, né? A gente instalou uma Itaipu em 2 anos com geração distribuída, né? Então, um fator de capacidade muito alto. O Brasil tem um potencial enorme de ser um dos maiores players do mundo em renováveis. A gente tem muito vento à noite com as eólicas. A eólica já passou de 12% da matriz de geração do Brasil. A solar hoje, entre distribuída e centralizada, também supera os 5%. Nosso potencial é que a solar, em pouco tempo, chegue a mais de 20% de toda a energia consumida. O Brasil tem sol em todos os lugares. O pior lugar de radiação solar do Brasil, nas montanhas ali em Santa Catarina, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é melhor do que o melhor lugar da Alemanha, que já foi o principal líder, né, da tecnologia solar fotovoltaica. Então, a fonte solar é a que mais gera emprego por megawatt instalada, ela já é a mais barata. Então, hoje não é só a agenda ESG que move, né, ou vontade das empresas, das pessoas de melhorar, é questão econômica. A solar é a fonte mais barata. A logística reversa, nesse assunto que a gente está falando, né, indústria de veículos elétricos, precisa também ser um ponto muito a se pensar,
pelas próprias montadoras, enfim, como é que está sendo, né, esse lado, essa logística reversa? A gente sabe que o descarte correto aqui no Brasil do lixo eletrônico é um grande problema, e a gente está falando de baterias, né? Como é que fica? Quanto mais esses veículos elétricos se popularizarem, como é que está sendo desenvolvida essa logística reversa? Há um planejamento já para isso também, Adalberto? Sim. Bem, a legislação brasileira de logística reversa ela é bastante robusta, né? Ela já inclui as baterias de lítio no processo. As baterias de lítio usadas em veículos evoluíram muito as suas químicas, né? E diferente, por exemplo, do lítio cobalto que a gente tem no celular, essa bateria, sim, é um pouco mais difícil de ser reciclada, ela é um pouco mais difícil, né, de você manuseá-la. As novas químicas que já estão nos veículos elétricos, seja lítio fosfato de ferro, seja lítio alumínio, são químicas que têm hoje 20, 30 anos de vida útil. Então, basicamente, a gente vai ver 10 anos dessa bateria rodando num veículo, depois uma segunda vida dela, mais 10 a 15 anos em sistemas estacionários de energia, né? Serão utilizadas baterias com sistemas solares, para off-grid, ou também por horário de pico, para você ter uma pequena bateria na sua casa, no horário de pico você sai da rede, para não pagar a tarifa mais cara, fora do pico você carrega ela, e depois de 25, 30 anos, a gente vai ver a reciclagem dessas baterias, essas novas químicas hoje estão avançando muito a reciclagem. A própria BYD inaugurou uma das maiores fábricas de reciclagem de lítio do mundo, lá na China, e eu suspeito que não foi pela questão ambiental. Eu suspeito que eles fizeram aquela grande fábrica porque o preço do lítio está crescendo, o preço dos insumos está subindo muito, então faz sentido. Reciclar uma bateria de lítio hoje economiza 70% do custo do que você fabricar uma bateria de lítio nova. Então é um processo sem volta, acho que a legislação brasileira já é muito boa, nós temos empresas muito preparadas no Brasil como um todo, fazendo esse trabalho de logística reversa. Lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente tem um trabalho especial para isso, né? É uma área que a gente acredita que pode ser visto como um desafio do setor, porque o setor vai ter que cuidar dessa bateria, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma oportunidade. Desenvolver esses novos produtos dos sistemas estacionários de energia, os sistemas de armazenamento, na sua segunda vida e na sua terceira vida. Bacana, Adalberto. Bom, antes da gente passar para o finalzinho do nosso programa, onde eu peço a dica de leitura, peço os seus contatos, a gente já viu até agora que é uma excelente opção, né, os veículos elétricos, por tudo que a gente já falou, questão ambiental, novas energias sendo também utilizadas, né, a gente está só com benefícios, mas como a gente também apontou aqui, ainda é um produto que tem um preço final muito elevado. Em quanto tempo você acha que o preço do veículo elétrico pode estar compatível, equiparado, ou até competitivo com os veículos a combustão? Acho que as pessoas que estão nos assistindo querem saber em quanto tempo, né, esses carros chegarão ao mercado com um preço mais popular. Bem, hoje, alguns nichos de atuação, o elétrico já é competitivo, né? Então, um furgão elétrico para um operador que rode mais de 150 km por dia, a conta já está fechando. Mas o carro elétrico leve para pessoa física, algumas estimativas, por exemplo, a Agência Internacional de Energia, ela colocou 2025, 2026 como os 2 anos da paridade. Outras projeções, a Bloomberg tem uma projeção mais recente que ela fala já em 2024 ou 2025. Eu, pessoalmente, acredito que os números, todas as projeções estavam erradas. Todas. As projeções de aumento de energia solar e de venda de veículo elétrico erraram todas sistematicamente. Então, provavelmente essas também estão erradas. E antes de 2025, quem sabe 2024, a gente já vai ter a paridade de compra. Hoje, no caso chinês, por exemplo, a China, que aumentou a escala de produção, a maior parte dos produtos já não tem subsídio, né? E as vendas estão crescendo muito. É verdade que a China tem outros tipos de incentivos, né? Você comprar um carro elétrico na China, você tem uma taxa de juros menor do que o carro a combustão. Nas principais cidades, você tem que ganhar o direito de comprar um carro a combustão numa loteria, que é muito difícil. Já o elétrico, não. Você pode entrar na loja e comprar, né? Você tem estacionamento preferencial, você tem redução de pedágios. Então, são outros tipos de incentivo que alavancam o setor como um todo. Então, eu acredito que no Brasil, esse número talvez demore um pouquinho mais. Não vai ser ali 2024, 2025, como a gente vai ver lá fora, né? Infelizmente,
Um carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil, né? Uma bicicleta elétrica paga 3 vezes mais IPI e imposto federal do que uma bicicleta comum. Quer dizer, não faz sentido nenhum, né, para mim. Alguma justificativa plausível para isso? Por que é mais caro nesse sentido? Olha, infelizmente a gente não teve política pública, né? Então, aqueles lobbies mais tradicionais ali, historicamente, antigamente, dizem que foi um lobby muito forte das empresas de petróleo, né? Que fizeram um lobby contra. Depois, algumas montadoras que achavam ainda que o mercado brasileiro não estava pronto para eletrificação, também fizeram esse lobby para postergar o investimento para elas ganharem tempo, né? Mas hoje o que a gente vê é que o mundo virou a chave. Então, todas as principais montadoras do Brasil, né? Eu estou como presidente da BVE, a gente teve muitas montadoras que não estavam na associação entrando nos últimos anos, como a Volvo, a Stellantis, a Audi, né? Agora a GM, né? Então, a gente viu que essas empresas todas viraram a chave nos últimos anos, né? Você vê um discurso do presidente de qualquer dessas grandes montadoras mundiais, todos eles falam, a eletrificação é o caminho, a gente vai para a eletrificação. É verdade que o Brasil tem essa diferença para a gente ter o etanol, então a nossa descarbonização vai passar pelo etanol, vai passar pelo híbrido flex, mas é um processo sem volta. Então, hoje, o que eu sinto é que a área técnica do governo está tentando resolver. É verdade, eles diminuíram. Antes, um carro elétrico pagava 25 de IPI, enquanto o carro a combustão, a maioria paga 7, 8. Nossa. Então, eles reduziram, mas não conseguiram reduzir tudo. Então, um carro elétrico paga entre 8 a 18, sendo que a maioria paga ali 12, 14, 16, e o carro a combustão paga 7, 6, 5, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que revisitar esse tema. Não faz sentido, né, o Brasil ser um dos únicos países do mundo a sobretaxar as novas tecnologias que são ambientalmente corretas. É verdade que no curto prazo nós não temos agendas ambientalistas liderando esse processo, né? Acho que o governo central hoje está focado em outras prioridades e não tanto na questão ambiental, mas eu acho que seja o novo governo, um próximo presidente, seja o mesmo presidente num novo mandato, eles vão ter que mudar drasticamente essa política. A agenda ambiental vai ter que entrar no centro do desenvolvimento econômico brasileiro, porque isso é bom. A economia verde é hoje a principal tendência a nível internacional. A economia verde está gerando as principais oportunidades, e não é só energia limpa, mobilidade elétrica, a gente está falando de todo um ecossistema digital, entre o veículo, a infraestrutura de recarga, a cidade inteligente, a rede inteligente. Então, esses serviços digitais, esses aplicativos, essas tecnologias de gestão de uma cidade inteligente passam pela eletrificação do veículo, porque o veículo elétrico vai ser o bem mais caro que as pessoas vão ter na sua residência. Claro que o celular pode e deve controlar uma boa parte desse processo, mas entre o celular, o carro e a cidade inteligente, a gente vai ter uma integração digital muito forte na próxima década. Então, os países que criarem um ambiente mais propício para as novas tecnologias, os novos aplicativos, vão sair na frente. Os países que não criarem isso, infelizmente, vão virar somente consumidores dessas tecnologias prontas lá de fora. Exatamente, a gente tem que progredir, né? Não retroagir. Bom, Adalberto, antes de encerrar aqui com você, deixa uma dica de leitura para a gente. Pode ser sobre o nosso tema, como também pode ser um livro que tenha te emocionado, que você acha super importante a gente conhecer, a gente ler. Claro. Olha, o livro que para mim é um livro assim que muda a vida das pessoas, é um livro da economista ítalo-americana Mariana Mazzucato. O livro chama O Estado Empreendedor. Ela mostra que os grandes desenvolvimentos tecnológicos do mundo, desde uma Apple, uma Microsoft, uma Google, IBM, né, até uma Tesla, todas elas foram feitas com a liderança do governo. Um governo forte, que financia a inovação, que financia o desenvolvimento tecnológico. Então, o livro Estado Empreendedor, e o livro mais recente, né? Ela lançou um livro agora no final do ano passado, Mission Economy, falando dessa nova economia do século XXI, essa nova economia digital, descarbonizada. Então, Mariana Mazzucato, com certeza, é uma leitura incrível, né? Ela tem aí muitos podcasts e gravações feitas internacionalmente, então a gente consegue ouvir muito dela, mas nada como ler. O livro O Estado Empreendedor é um que, quando você lê, você não consegue parar, e assim você entende como o desenvolvimento tecnológico é muito mais amplo do que a gente vem fazendo,
e aí nos conscientiza um pouco, opa, por que será que o Brasil está ficando para trás? Por que a gente já foi a 6ª economia do mundo e caiu para a 12ª? Né? Então, eu acho que esse livro é um livro muito importante para a gente ver esse horizonte de futuro e poder tentar sensibilizar a opinião pública e os tomadores de decisão desses caminhos que a gente precisa seguir para que o Brasil possa continuar a crescer no século XXI. Bom, eu gostaria muitíssimo de te agradecer pelas dicas, por esse bate-papo e aproveitar e te pedir, né, um contato. Eu sei que muita gente, assim que terminar o nosso programa, assim que terminar também de assistir a sua participação no webinar, a convite, né, do Grupo de Excelência em Negócio de Energia aqui do CRA São Paulo, do Grupo GEM, que a gente vai deixar aqui em cima, viu, card? Então, quem quiser te acompanhar, deixa para a gente um contato, Adalberto. Claro, bem, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente pelo site consegue pegar os contatos, a gente fica super à disposição para ajudar. E, obviamente, eu tenho as minhas mídias sociais, né, no LinkedIn, Adalberto Maluf, Instagram, Twitter e tal. Né, a gente gosta sempre de estar ali debatendo e discutindo. Eu acho que são ambientes muito bons, né, muito diversos. Você ouve a opinião de muita gente diferente, eu acho que é muito legal. Então, eu convido todos aqueles que gostam desses temas, né, a poder estar lá nas nossas mídias sociais, lá no LinkedIn, discutindo um pouco sobre o futuro da economia, a economia verde, né, e os empregos do futuro. Se a gente não cria esses produtos de novas tecnologias aqui, provavelmente não serão os empregos que a gente gostaria de ter. Então, é muito importante a gente fazer parte desse debate global agora para inserir o Brasil nessas cadeias produtivas globais. Isso mesmo. Então, fica aqui meu abraço e eu quero agradecer também a vocês que ficaram conosco em mais um CRA São Paulo Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam também de sugerir novos nomes, novos assuntos, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito ou inscrita e de nos seguir nas redes sociais. E, claro, ativa aqui embaixo a notificação no sininho para você receber em primeira mão as primeiras notícias sobre os novos vídeos aqui do nosso canal. Combinado? Tchau, tchau! Hoje, de carro a combustão, para eu sair de Campinas e ir para São Paulo e voltar, custa R$100 de gasolina. Ou álcool. Eu só uso álcool, né, quando uso carro a combustão, mas R$100. Se for um carro elétrico, você vai gastar R$10, R$15. Então, com a geração distribuída, com a eletromobilidade, você percebe que você não precisa mais ser sócio da Petrobras. Né? Que você pode guardar um pouco desse dinheiro, viabilizar a renovação de uma frota com híbridos primeiro, depois com elétrico. Isso faz sentido.